Fala, meu amigo trader, minha amiga trader. Estamos aqui para mais um dia do nosso podcast de trader para trader. Aquele espaço, ambiente onde a gente bate um papo, fala sério sobre o que realmente faz diferença na jornada de quem vive de mercado, inclusive de quem também quer viver de mercado. A gente está aqui para aprender e evoluir juntos. Hoje a gente vai ter uma conversa, né, bater o papo aqui sobre uma ferramenta que é simples, mas que poucos usam direito, que é o diário de trade, o diário de operações. Mas calma lá, não é aquele diário que a gente sempre fala, onde colocamos ali os prints, os resultados, deu gain, deu loss nas operações. Hoje eu quero te mostrar uma forma diferente de utilizar o diário de trade ou diário de operações, como você chamar. E por isso, esse podcast pode ser um divisor de águas na sua consistência. Vamos direto ao ponto, né? Falar aí sobre as pessoas que têm ou que deveriam ter, que é com quem a gente vai falar aqui agora, um sistema operacional, um modelo operacional que tenha vantagem competitiva, né? Que não seja aquele com risco-retorno negativo proporcional ali à taxa de acerto. Então tem que ter vantagem competitiva. Quando você coloca ali na tabelinha percentual ali da taxa de acerto, com o que você pega de risco-retorno, tá pagando, então o seu operacional ele paga, isso significa que você já não tem aí mais um problema técnico. O problema pode ser a consistência que está envolvida, ligada diretamente aí ao seu emocional. E é exatamente aí que vai entrar o diário. Muita gente vai pensar que o diário de trade é aquela coisa chata de você ter que ficar preenchendo ali exatamente o que você fez, e de fato, eu vou confirmar. É algo que é chato, mas que acaba por se tornar um hábito e dá um impacto grande nos seus resultados, e vocês vão entender o porquê. Mas não é só você chegar ali, entrei aqui, saí ali, ganhei X, perdi Y, etc. Não é só isso. Se o problema ele acontece muitas vezes antes de você entrar na operação, porque a maioria das pessoas, e são poucas inclusive, que preenchem diário de trade, preenche só depois que tudo já aconteceu. Por isso eu vou ligar um alerta e vocês vão entender uma forma diferente de fazer aí o seu diário de trade para as pessoas que ainda não chegaram lá, não atingiram a consistência. Então olha só, a grande virada para você, para o seu modelo operacional, é fazer ali um diário de trade específico que será preenchido antes do trade. E por que isso é uma sacada, vale? Por que isso aí muda o jogo? Vamos lá. Porque depois da operação, você já está totalmente contaminado pelo seu resultado. Então, se deu certo, você vai tentar justificar de uma forma, se der errado, você vai começar, né, a duvidar, a ter da sua estratégia. Muita gente toma um stop ali, ou tem um dia ruim, a estratégia não presta mais, quer ficar pulando de galho em galho. Isso vai totalmente contra a atitude de um trader profissional, totalmente contra um trader que é consistente, ou seja, viés puro. Você está enviesado para preenchimento do seu diário de trade. Então você muitas vezes deixa de analisar e entender o processo e estar apenas ali reagindo ao resultado. E não é isso que queremos. Obviamente, preencher o diário de trade pode ali para fazer uma análise que vai te dar uma base estatística, comportamental e emocional daquilo que você fez perante o mercado é importante. Mas para muitas pessoas, entender isso não é o suficiente. Então, por isso, estou trazendo aqui agora essa outra virada de chave para vocês. Então, quando você escreve ali, antes do trade acontecer, né? Você está com a cabeça limpa ainda. Então, vocês lembram que eu comentei em alguns episódios passados de você estar sempre se perguntando o porquê de entrar na operação, tá condizente ali com o seu objetivo, com o seu operacional? Lembra que essas perguntinhas podem salvar operações, salvar você? Então, é nesse momento aí que mora a verdade. É ali que surgem os pensamentos do tipo ali, será que eu entro mesmo? E se der errado de novo? Acho que não estou confiante. Então isso aí vai te entregar muita informação referente a como você se sente no pré-trading, né? Então esperamos que esses pensamentos, eles vão dizer muito e muito mais sobre o resultado que você teve. Eles vão dizer sobre as crenças, os medos, dúvidas profundas e o que você registra. Então, diante disso, você vai começar a perceber padrões que te impedem de avançar. Então, o que você tem que fazer? Qual o passo a passo, né, para utilizar esse diário de trade de forma correta? Primeiramente, você vai escrever antes da entrada o que você está pensando. Está confiante, está inseguro, está seguindo o seu plano de trading, ou você ainda tem alguma dúvida? Ou sequer nem leu, nem analisou, nem fez ali o seu plano de trade pré-operação. Então tudo isso aí vai te dar ali subsídios para você entender o que te trava ou o que gera gatilhos que fazem com que você saia
daquilo que você se propôs, daquilo que você espera. Então, um exemplo, né? Poxa, vejo aqui o meu operacional se formando, mas estou hesitando porque venho numa sequência de perdas, 3 perdas, 4 perdas. Caramba, isso aí tá me travando. Tá percebendo como você vai começando a entender o seu comportamento? Outra coisa, você vai botar lá, ó, sinto que eu quero entrar na operação, mas eu percebo ainda que estou forçando a entrada ou que estou ficando muito ansioso ali na hora de entrar. Porque eu quero ter resultado. E a vontade pelo resultado, ela está sendo mais forte do que a vontade de operar bem. Então, percebam que essas anotações, essas percepções vão te dando uma mudança de consciência. Então, você vai registrar todas essas emoções aí com o máximo de sinceridade possível para você entendendo onde está o seu problema. Não é você colocar o que é certo ou o que é errado, é você começar a se observar e ter uma percepção daquilo que te aflige, daquilo que te interfere. Então vai ter ali ansiedade, dúvida, medo, ganância, tudo isso vai transparecer. Então tudo isso você tem que registrar. E esse, né, material aí ao longo do tempo vai construindo ali um padrão de comportamento que muitas vezes você tem e se repete sem que você nem perceba. E onde que você vai descobrir isso? Quando você vai anotando. Então você vai também, né, não só escrever sentimentos, você vai também tirar um print antes da entrada, porque você vai revisar depois, diante do contexto daquela operação, sem o viés emocional de estar diretamente envolvido, o que você pensou, se estava certo, se estava errado. E aí você vai olhar para aquilo e se perguntar, né, fez sentido ou não eu entrar nesse trade? Foi dentro do meu plano? Então, se sim, ótimo, perfeito. Se não, você vai ver aquilo que você anotou, por que que você entrou. Você tá vendo como as peças elas vão se encaixando? Então é exatamente isso aí. Aí você começa a revisar, com o tempo, esses padrões, eles estarão estatisticamente comprovados e dizendo para você aí, olha, você repetidamente tem esse tipo de atitude. Ou você, com frequência, hesita ou antecipa uma entrada que, conforme o seu padrão operacional era para você operar. Então, dia, por exemplo, tal dia você está sempre emocionalmente impactado. Eu e alguns alunos, nós temos uma brincadeira, né, de falar, poxa, dia de quinta-feira é o dia de explodir com tudo, é o dia do game, porque normalmente quinta-feira a gente joga duro. Já existem outros dias, poxa, que dia de baixa probabilidade, tira o pé. Porque em dia de baixa probabilidade eu estou operando. Então você vai entender qual a necessidade. Você vai entender e se entender diante dessa ferramenta que eu estou ensinando para você para colocar em prática. Então você precisa agir aí diante dessa percepção com base naquilo que você vem identificando que era um problema para você, que se tornou um problema emocional, comportamental e refletiu na técnica. Então o diário não é só para você simplesmente escrever bonito, é para resolver os seus problemas. Então se você está percebendo que você está quebrando algumas regras do seu plano de trade, ou se você está operando cansado, ou se você está operando em dia de baixa probabilidade, está operando em dia ruim, você vai entender que há um padrão nesse comportamento por buscar um resultado e não por buscar a alta performance, a alta qualidade. Então pode ser ganância, pode ser uma necessidade, pode ser porque você está precisando ter resultado rápido, mas a pressa ela tende a te atrapalhar. Então, toda essa percepção é o que vai estar descrita nesse seu diário de operações, diário de trade, diferente de tudo que você já viu anteriormente, de tudo que você já faz, ou pior ainda, né, para os que não fazem, porque o próprio diário de trade ele já é uma ferramenta espetacular, mas eu estou ensinando para você uma forma desse diário de trade ele te levar a uma consciência. Então é uma consciência que vai passar aí pela sua alta performance. Então, para fechar, conhecimento, né, ele é quando você tem só a entrada, mas a compreensão, a consciência daquilo que você faz é quando você transforma isso em ação. Então você pode saber tudo sobre disciplina, consistência, probabilidade, ter um modelo operacional que te dá vantagens ali competitivas, mas se não colocar isso em prática, né, vai continuar preso aí no mesmo ciclo. E esse diário é o que tende a ser aí o espelho do trader. É onde você vai se olhar e vai mostrar a verdade nua e crua, o que você estava pensando antes da cagada ou do acerto. E só encarando esse espelho é que você vai conseguir evoluir de verdade, né? Então meu conselho para você é comece a escrever antes de operar, nem que seja uma frase, uma linha, um sentimento. Com isso e com o tempo se torna um hábito e esse hábito vai te levar e te mostrar a real face daquilo que te impede de ter resultado no mercado.
Então vamos lá, se esse episódio te fez refletir, né, compartilha aí com um amigo, uma amiga trader que acha que diário é só print de gain ou que não tinha esse conhecimento desse preenchimento de diário de trade, diário de operações. Então a gente se vê no próximo episódio e disciplina nos trades. Vamos pra cima!